Está no ar o meu, o seu, o nosso TV Pet Show. E olha só o programa incrível que nós preparamos para vocês. Vamos conhecer tudo sobre a raça Cocker Spaniel. A doutora Diana Romão nos fala a respeito da medicina integrativa veterinária. E vamos conhecer também o projeto MRSC, que ajuda moradores de rua e seus cães. Tem o repórter Fuinha e tem também meu pet é lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. Eu estou aqui com Erlon Rodrigues, que é médico veterinário e criador da raça Cocker Spaniel. Tudo bem, Erlon? Opa, tudo bom. Erlon, a minha primeira curiosidade para falar sobre essa raça é que eu não sabia, antes de entrevistar você, que existia o inglês e o americano. Você pode explicar um pouquinho para a gente essa diferença? Pronto, sim, com certeza. O Cocker, né, originalmente ele tinha basicamente um padrão só, que unia tanto o Cocker inglês quanto o Cocker americano e o Springer Spaniel, que ele parece até um Cocker inglês um pouco maior, certo? Porém, houve, né, certas divisões no qual se juntaram o Springer e o Cocker Spaniel inglês em uma raça só, né? E aos poucos foram tendo modificações desses padrões, né? O Springer chegou a ficar bem mais alto, o Cocker ficou nesse tamanho mediano, tá certo? E teve a variação americana que se transformou no Cocker Spaniel americano, certo? E a grande diferença, pelo menos desses dois principais Cockers que nós temos, é a questão de porte, né? O tamanho em si, o Cocker inglês, ele tem um corpo mais desenvolvido, mais fortinho, né? Já o Cocker americano, ele é um pouco menor, né? Se você colocar um lado a lado, você vai ver que o Cocker americano é bem menor. Mas, assim, as características principais que a gente vê a diferença deles dois é na questão da conformação da cabeça. Onde o stop, né, que é essa região aqui do focinho para o crânio, aqui no Cocker Spaniel inglês, ele é uma passagem delicada, certo? Enquanto no Cocker Spaniel americano é como se fosse 90 graus, é como se fosse uma passagem bem reta. E o focinho dele é levemente curto também. Mas aqui normalmente a gente tem mais o inglês, é isso? Isso, aqui a gente encontra mais o Cocker Spaniel inglês. É tanto que quando se fala Cocker Spaniel, você já remete logo ao Cocker Spaniel inglês. Pra mim é o único que eu conhecia. O pessoal tanto chama Cocker Spaniel e o Cocker americano, nem fala o nome completo de cada um. Ah, sim. E o que é que caracteriza assim a raça? Para eu olhar, esse aqui é um Cocker mesmo. Qual é a principal característica deles? Pronto. Geralmente a questão do Cocker, né, ele tem esse porte médio, né, esse porte mediano, a conformação da cabeça, né? Ele é um mesacefálico, né? Conformaçãozinha da cabeça, o crânio quase que em formato oval, tá? E esse focinho aqui dele bem proeminente. Além da característica mais comum deles são essas orelhas deles grandes, né? E a gente vê, por exemplo, a orelha deles, no padrão ideal, é que a ponta dela toque a ponta do focinho, tá certo? Geralmente esse é um dos padrões, né, que a gente avalia na exposição desses cães. Também tem questão de mordedura deles, né, que o ideal é que seja mordedura em tesoura, tá certo? Quando os incisivos superiores, eles cobrem os incisivos inferiores, né? Que a gente chama de mordedura de tesoura deles. E a questão da pelagem também, que é uma pelagem bem cheia, principalmente nessa região aqui, né, abdominal dele, que a gente chama da saia, né? E na região das patas, tá certo? Aí outra coisa interessante, porque às vezes a gente vê o pessoal deixando que o pelo cresça muito na região do dorso, aqui na região da cabeça, que fica até um cabelinho, né? Mas quando é feito o trimming, né, do animal, é feito toda a remoção desse excesso de pelo na parte superior, deixando apenas nessa parte inferior. E como é a personalidade dele, assim, a questão do temperamento? Pronto, a questão de temperamento, vocês estão vendo aqui, o Cocker ele é bem agitado, né? Não para quieto de jeito nenhum. Tá certo? E isso é interessante para a questão de criança, né? Principalmente criança que tem uma atividade mais alta, né? Gosta de brincar. Aguenta a energia da criança. Para poder aguentar a energia da criança, né? Eles adoram bolinhas, né? Vocês usando bolinhas para poder brincar, aquelas bolinhas que apitam, esses aqui adoram demais. E são dóceis, né? Eu achei dóceis e extremamente dóceis, certo? Pelo menos os Cockers dessa tipo de linhagem aqui, né? Porque a gente verifica às vezes os Cockers antigamente. O pessoal criava muito Cocker dourado e às vezes reclamava que tinha alguns que tinham um temperamento um pouco mais forte, certo? Sim. E essa questão do temperamento um pouco mais, algumas vezes se tornando agressivo, pode estar ligada a um tipo de gene,
tá certo? Que por meio de cruzamentos é possível remover esse gene que leva à agressividade desses cães, tá certo? E era mais comum de se expressar naqueles cockers de coloração sólida, ou seja, os dourados, que eram os mais comuns criados, né? Geralmente esses cockers aqui, que são os particolos, que tem mais de uma coloração, dificilmente esse tipo de gene se expressa. Sobre a cor, você falou em coloração, tem coloração específica ou é variada? Isso, tem dois tipos principais de coloração que a gente encontra nos cockers, né, principalmente, que são os particolos e os sólidos. Os sólidos, como o próprio nome já está dizendo, são aqueles de uma cor só. Às vezes eles têm uma pequena manchinha branca na região do peito. A gente encontra o que? O dourado, o preto e o fígado, basicamente essa. E os tans, né, que é aquele que tem aquela marcação que lembra até o Rottweiler, Sim, certo? sim. E os particolos são esses aqui, de duas cores, né? Que a gente vê duas cores bem marcadas, tá certo? Aqui a gente tem uma coloração que é o preto e branco, tá certo? Mas existem outras colorações que é como se fosse grafite, um mesclado do preto com branco, que a gente nem chama de preto e branco, chama de azul ruão, né? Tem a coloração ruão, que é como se fosse aquela, o pessoal fala, ah, jogaram foi uma quiboa no animal e o animal ficou borrado, Sim. mas não, é da própria coloração deles que se mescla o preto com o branco, criando até uma tonalidade meio que grafite. E pode ter várias combinações de laranja com branco, pode ter 3 cores, certo? Mas a grande divisão é em sólido e particolo. Aí tem as variações dentro de cada um. Agora eu quero aproveitar que eu estou com o médico veterinário aqui e perguntar se eu tenho que ter cuidado específico e principalmente uma questão da orelha. Tem alguma recomendação específica? Pronto. A questão das orelhas geralmente está atrelada a um problema muito comum, né? Quando o pessoal às vezes relaxa um pouco na questão da otite nessa raça, tá certo? Sim. E tem algumas técnicas, né? Uma raça que por ter essa orelha grande, né, e peluda, tem uma predisposição maior, né? Mas tem algumas estratégias que você pode fazer, né, para poder evitar que esse tipo de problema ocorra, ou pelo menos minimizá-lo. Até a própria estratégia da alimentação que você oferece para o animal e a própria oferta de água pode ser feita em bacias específicas que tenham aquela parte, a abertura delas, a boca mais estreita, que dê apenas para o animal inserir só o seu focinho e as orelhas fiquem por fora, né? Porque assim, se for essas bacias tradicionais de boca grande, ele insere a cabeça dele, a orelha toca na água, né, e começa a desenvolver processos infecciosos naquela região. Mas se você usar dessa estratégia de utilizar uma bacia de boca menor, né, entra só o focinho e aí ele não molha, né, não suja as orelhas. Doutor, muito obrigada. Eu tenho certeza que vão surgir várias dúvidas, porque todo mundo vai se apaixonar, principalmente quem tem criança em casa. Então, fala as suas redes sociais para quem quiser acompanhar também o Instagram do Canil. Fala aqui. Pronto. Em relação ao nosso canil, né, quem quiser acompanhar, aqui tem a Emma, né, que é a nossa branquinha, mas tem os outros cães do nosso canil. A gente está sempre participando das exposições do Kennel Club e a nossa rede social do canil é ul.cockers, né? Ou então você pode buscar por Urbana Legio Cockers, né, que é a nossa rede social no Instagram. E também tem o meu perfil, né, que vocês podem procurar, que é Dr. Erlon Rodrigues Vet. Tá certo? Aí tem informações lá, inclusive de outras raças que eu passo. Ah, legal. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. E eu estou aqui com a doutora Diana Romão, médica veterinária que atua com terapias integrativas e nutrição animal. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Catuxa? É um prazer mais uma vez. Faz tanto tempo que a gente não se vê. É verdade. Sempre falamos já de nutrição animal, mas hoje, doutora, vamos falar sobre a medicina integrativa, que está uma febre. Muita gente comentando e muita gente pedindo para que a gente explicasse o que é a medicina integrativa. Pronto. Medicina integrativa é uma abordagem médica onde é levada em consideração não apenas a doença física, né, o problema físico do paciente, mas também a interação desse paciente no ambiente e com o tutor. Então, nesse tipo de medicina é necessário o trabalho em conjunto do médico veterinário clínico ou especialista com o médico veterinário que atua com terapias complementares e nutrição. Então, no caso, doutora, ela é uma medicina que complementa a tradicional, é isso? A gente pode fazer? É uma junção dessas duas, da medicina tradicional, como a gente já conhece,
com essas terapias que antigamente eram chamadas de terapias alternativas e hoje em dia a gente chama de terapias complementares. Entendi. Talvez as pessoas não saibam, nem eu, né? Mas existem várias terapias que a gente já conhece, mas que não faz parte da medicina, mas que faz parte da medicina integrativa. Quais são elas, doutora? As principais? Pronto, a gente pode citar a fisioterapia, a acupuntura, a ozonioterapia, o reiki, a homeopatia, a fitoterapia. Então, assim, realmente tem uma série de possibilidades que a gente pode estar usando na abordagem do paciente. Entendi. Doutora, mas assim, no caso, como os pacientes chegam até você? Eles vêm já indicados de outro ou já vêm aqui, doutora, eu quero complementar o tratamento do meu pet? Eles vêm indicado, né? Porque às vezes o veterinário quer somar para melhorar a resposta daquele paciente. Às vezes ele já vem de tratamentos que não está tendo uma resposta muito, muito boa, e aí com a soma dessas terapias a gente consegue melhorar. Ou então o próprio tutor mesmo, ele procura e ele vem atrás de um olhar diferente. Agora falando assim, a gente fala muito, e as pessoas mesmo falam, a gente se detém muito a cães e gatos. Sim. A medicina integrativa também, ela abrange outros animais? Sim, doutora? Todos podem se beneficiar. Cães, gatos, enfim. Mas é necessário que o veterinário saiba trabalhar com aquela espécie, né? Então, assim, possibilidades existem para todos. Agora, basta saber qual profissional que vai saber direcionar aquele tratamento. Agora, uma curiosidade que me bateu. A medicina integrativa, ela deve ser feita somente pelo veterinário? Então? No caso da medicina integrativa veterinária, sim. Somente veterinário. Inclusive, fisioterapeutas, às vezes o pessoal confunde, né? Pensa que é fisioterapeuta humano que se especializou em animais. Mas não. Geralmente, é o veterinário que faz uma pós-graduação em fisioterapia. Então, mesmo acontece com a parte de nutrição, né? O veterinário que se especializou na parte de nutrição ou nutrologia. Aí, doutora, outra curiosidade que bateu. O tutor chega aqui com o pet, meu animal tem isso, isso, isso. Como saber qual a melhor terapia para aquele caso específico? Pronto, vamos lá. Depende do caso, né? Então, isso é uma característica da medicina integrativa, o olhar individualizado, né? Então, por exemplo, vamos aqui pensar no animal que tem lambedura de pata compulsiva. Esse problema é um problema bem clássico na clínica de cães. Então, como é a abordagem integrativa? Então, o médico veterinário dermatologista precisa avaliar para ver se tem contaminação por fungos, bactérias, enfim, algum micro-organismo. Avaliar a alergia no ambiente, como é esse estilo de vida. Por outro lado, a gente também avalia o nível de estresse desse animal, como que é a rotina desse animal, ele passeia, ele não passeia, como é o passeio, como que é a rotina dele dentro de casa, o que ele passa o dia todo fazendo. A gente avalia também a parte nutricional, porque muitas vezes o problema dermatológico se inicia no intestino, aí entra o veterinário nutrólogo para prescrever uma dieta apropriada. Então, assim, é uma soma, né, um trabalho em conjunto. Doutora, ainda puxando um pouquinho sobre a questão das restrições, né? Eu queria que a senhora falasse muito a importância de sempre consultar um médico veterinário, porque às vezes as pessoas veem, medicina alternativa, medicina integrativa, eu vou pegar um óleo, vou pegar alguma coisa e eu mesma vou iniciar o tratamento. A importância de não fazer isso. Isso, sim, isso acontece, né, de vez em quando. Principalmente a gente vê muito isso na nutrição. A nutrição também faz parte da abordagem integrativa, então é super importante. E às vezes as pessoas querem fazer por conta própria, né? E isso é muito perigoso, porque acaba que predispõe a outros problemas. Então, com certeza, tudo deve ser avaliado por um profissional e ele vai saber olhar para aquele animal de forma individualizada. Então, como eu falei, ver todo o ambiente que ele vive, analisar até o tutor e ver qual é a forma de abordar aquele paciente que melhor vai produzir resultados. Doutora, existe medicina integrativa só para a questão comportamental do animal? Às vezes ele não tem nada, uma doença, e o tutor chega, doutor, eu quero melhorar um pouco o comportamento. Tem terapia para isso? Tem, sim. Eu atendo, inclusive, animais que estão estabilizados e a queixa principal é comportamento, é um animal mais receoso, é um animal mais agressivo. Então, a gente pode utilizar fitoterapia chinesa, a gente pode utilizar florais, a gente pode melhorar o manejo no ambiente. Então, às vezes, por que aquele animal está estressado? Então, muitas vezes ele passa o dia só dentro de casa. Então, quando a gente muda a rotina também, a calma, o tipo de alimentação também vai influenciar no comportamento. Então,
com certeza, problemas comportamentais e emocionais também faz parte dos motivos que trazem os tutores até aqui. No caso, tem que ser uma análise individual, não tem como, né, doutora? Exatamente, é outra característica da medicina integrativa. Então, diferente da medicina tradicional, que existem protocolos para determinados problemas, na medicina integrativa não existe protocolo. A gente avalia o animal de forma individualizada e vê como que vai ser a melhor abordagem naquele caso. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Parabéns pelo seu consultório. Obrigada. Estou encantada, apaixonada. Obrigada. Antes de encerrar, fala suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Pronto. Eu costumo colocar bastante informação no Instagram, @equilibrio_vet, né, VET, que é a abreviação de veterinário. Muito obrigada, doutora, mais uma vez. De nada. Olá, você sabia que o ato de morder ou roer é super importante para os cães? Tanto para aliviar o estresse, como para ajudar na limpeza dos dentes. Então a gente tem mordedores próprios para isso. Podem ser mordedores firmes, como esse, podem ser mordedores naturais, como o casco bovino, para os animais pequenos, para os animais grandes, chifres maiores, e mordedores comestíveis, como esse. Então, independente da opção, não deixe o seu animal sem o mordedor. Eu estou aqui com a Jaqueline Andrade, que é coordenadora do MRSC daqui de Fortaleza, que significa Moradores de Ruas e Seus Cães. É um projeto lindo que a gente conheceu e tá todo mundo aqui da nossa equipe encantado, Jaque. Tudo bem? Já tô íntima chamando de Jaque. Pode chamar. Explica pra gente, pra quem tá em casa também, como surgiu esse projeto. Bem, esse projeto surgiu há 6 anos, né, em São Paulo, com um fotógrafo profissional de pets, com Edu Léporo, quando ele sentiu a necessidade de conhecer a realidade de como eram esses animais fora do estúdio, que os tutores não tinham poder aquisitivo de ter aqueles animaizinhos que fazia parte do trabalho dele, que com todo cuidado, com as vacinas em dias e tudo mais. Foi quando despertou nele essa vontade, foi daí que iniciou Moradores de Rua e Seus Cães. Ah, então quer dizer que ele quis sair daquele mundo e ele vivia para ver a outra realidade. A outra realidade, né? O outro lado. Que é um mundo encantador, porque hoje existe ainda muito preconceito com moradores de rua que criam animais, né? Existe. E eu acho que esse projeto ele veio mostrar esse outro lado, assim, do carinho, Existe, assim. As pessoas ainda têm muito esse estigma de que morador de rua não pode ter animal somente por não ter condições financeiras. E é justamente aonde entra e nasceu também com esse intuito o Moradores de Rua e Seus Cães, porque nós levamos dignidade a esse animal do morador de rua e nós mostramos que nós, como terceiro setor, nós podemos dar esse suporte para esse morador de rua, dar dignidade ao seu animal, né? Então, assim, aqui em Fortaleza nós temos 3 médicos, né, 3 médicos veterinários que são voluntários do projeto, que é o Dr. Galileu Planck, a doutora Dani Falcão e a doutora Ana Márcia. Dani já esteve aqui. Pronto, e a doutora Ana Márcia. Então, assim, eles são os 3 médicos voluntários que eles assistem esses animais com consulta, com vacinação, com cirurgia de castração, e até em caso de internação, caso seja preciso, né? Então, assim, e também nós, quando nós temos, né, doação suficiente, nós fazemos também a doação sistemática de ração, né? Porque a questão alimentar também é algo que é uma necessidade básica de todos os dias. Aí vocês atendem assim a pontos na cidade, como é que funciona? Pronto, como é que funciona? Nós do MRSC Fortaleza, nós temos uma equipe de voluntários, então assim, nós organizamos sempre algumas ações mensais em que nós vamos vermifugar. Quanto à questão de vermifugação e vacinação, nós temos apoio de empresas a nível nacional, né?
que o MRSC de São Paulo dá esse suporte para a gente. Nasceu em São Paulo, né? Mas hoje ele já está em vários locais. Em várias capitais. Então, assim, cada dia que passa, o Moradores de Rua e Seus Cães, ele cresce mais, não é? Porque você pega pessoas que abraçam essa causa, que essa causa é muito bacana, porque ele tanto assiste ao morador de rua, quanto ele assiste a um animal também desse morador. Então quer dizer que vocês fazem o trabalho com os animais, mas também prestam assistência aos tutores deles, né? Isso, também. E as parcerias, como é que vocês fazem? Porque tem um custo muito grande para isso, eu acredito, né? Então vocês contam com parcerias, como é que funciona? É assim, nós contamos com parcerias a nível nacional, com empresas que nos doam vermífugos, com empresas que nos doam vacinas, e com empresas que doam ração. Mas assim, a questão de ração são empresas a nível São Paulo. Como fica uma logística muito complicada para escoar para cá, para Fortaleza, para a região Nordeste, então nós, acerca de questão de ração, de alimentação para esses animais, nós estamos em busca de realmente de empresas que façam essa parceria conosco, né? Que entenda esse viés social de que ela realmente também pode assistir esses animais. Então, assim, nós temos todo esse trabalho de voluntariado e quem estiver realmente em casa pode entrar em contato para se voluntariar? Sim, pode entrar em contato, né, através das redes sociais da gente, que é MRSC Fortaleza. Se você colocar lá Moradores de Rua e Seus Cães, você vai achar também os outros das outras cidades também. Já segue todos. Manda um direct que eu respondo, outros voluntários também vão responder. E vem somar com a gente, né? Vem somar com a gente, vem fazer o bem, vem deixar o mundo melhor para uma geração posterior, porque é isso que nós acreditamos. Já que eu dei uma lida sobre o projeto e vi o pet móvel, mas aí eu perguntei a você, aqui não existe, né? Existe em São Paulo, que é o carro que vai, que dá banho, né? Aqui, por acaso, se tiver alguém que queira entrar com essa parceria, vocês também estão abertos a isso? Estamos abertos, sim, porque assim, você pega muitos animaizinhos de moradores de rua que nunca tiveram um banho. E quando a gente fala, é realmente aquele banhozinho que você que tem o seu pet tem todo o cuidado de levar, que é feito realmente com aquele shampoo, com aquele condicionador, que é feito todo aquele serviço profissional. Então, assim, se você, por um acaso, quiser assistir a gente nessa questão, nessa demanda, você será muito bem-vindo para nos ajudar quanto aos banhos desses animaizinhos que nós assistimos. E para doações, eu sei que as doações são nacionais, né? Mas para quem quiser fazer doação de material de higiene e limpeza, tanto para os tutores como para os animais, também é bem-vindo, né? Com certeza. Então, assim, a questão da logística de doações para o MRSC daqui de Fortaleza, me procura no direct, que nós veremos uma melhor forma, né, dessa doação chegar até esses animais dos moradores de rua e essas pessoas também. A gente sempre também faz uma grande ação, que é a ação de Natal, né? Então, assim, como nós já estamos no segundo semestre, nós já vamos começar a nos preparar, a trabalhar isso. Então, assim, a gente faz uma distribuição da questão do kit de higiene pessoal. Hoje em dia está muito em voga se falar da questão da pobreza menstrual, mas só que a gente já lá, 6 anos atrás, a gente já fazia isso. Porque nos nossos kits, a gente sempre, por saber da população de rua, por estar ali vendo o dia a dia da população de rua, então, assim, a questão do absorvente já vai nos nossos kits de doação de higiene pessoal para esses moradores de rua. Olha, eu estou realmente encantada, Jaque, obrigada por vir aqui. Obrigada pelo convite. E mais uma vez, só para deixar aí, para quem puder anotar aí e entrar em contato com vocês, fala mais uma vez nas redes sociais. Moradores de Rua e Seus Cães Fortaleza, MRSC Fortaleza. Pronto, só entrar aqui e fala com você mesmo, né, Jaque? Isso mesmo, fala comigo lá no direct. Obrigada, Jaque, de mais uma vez. A minha pet indica para quem quer ajudar os moradores de rua e seus cães daqui de Fortaleza, nos procura no direct, nós recebemos doação de ração, nós recebemos doações de medicamentos e recebemos doação de kit de higiene pessoal para os moradores de rua. Nós contamos com você para ajudar o maior número de pessoas e assistir realmente essas pessoas e ajudar a fazer o bem.
com vocês o repórter mais amado do Brasil. É com você, Fuinha. Nha, 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 nha. Olá, pessoal. Repórter Fuinha informa. Futsei e aprendi sobre a raça felina siamês. Um gato antigo, com registros de 1930. Nha, nha. O siamês é habilidoso, brincalhão e apaixonado pelos donos. Presta atenção. Sua altura varia de 15 a 20 centímetros e pode pesar de 2,5 a 5 quilos. É o mais inteligente e interativo da gatofilia. Se dá bem com crianças, outros pets e até com visitas. Repórter Fuinha informou. Consulte sempre um veterinário. E lembre, animais pintam o mundo melhor. Fui! Que pena que tudo que é bom dura pouco, mas ainda dá tempo de eu deixar aquele recadinho de toda semana. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Quer aparecer aqui no Meu Pet é Lindo? Faz uma foto ou vídeo com seu bichinho de estimação e envia aqui no nosso WhatsApp. Chegou agora, perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Aproveita e se inscreve, que é para deixar aquele apoio para a gente. Ou então posiciona a câmera do seu celular aqui no nosso QR Code. E eu vou ficando por aqui. Um beijo, até semana que vem. Ah!